Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Cuidar da saúde por meio de terapias alternativas ganhou espaço entre os brasileiros. Muito espaço. E as polêmicas em torno desses tratamentos crescem na mesma proporção. Tem gente que ama, tem gente que não acredita em método alternativo e tem gente que usa como complemento da medicina tradicional. Veja alguns números aí na reportagem. O Sistema Único de Saúde oferece hoje 19 terapias alternativas, mas só 2 delas são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina: acupuntura e homeopatia. Em 2008, 271 mil brasileiros foram atendidos na rede pública por profissionais que usam métodos alternativos. No ano passado, 8 anos depois, foram mais de 2 milhões de pacientes, 8 vezes mais. Bom, para discutir esse assunto, estão aqui a advogada Larissa Friedrich, especialista em Direito da Saúde, e a acupunturista Cristiane Nunes. Bom, muito bem-vindas ao Fórum. Começo aqui com você, Cristiane. O que são esses métodos alternativos, essas terapias alternativas? Elas substituem a medicina, são complementares? Caracteriza para a gente aqui, por favor. Bom, são terapias auxiliares e também são partes terapêuticas, né, de diversos saberes. Tá? Na minha área, medicina tradicional chinesa, existem uma diversidade de ferramentas que a gente pode utilizar para tratamento do paciente. A sua área é acupuntura? A minha área é acupuntura. O que é o básico? Bom, para entender o que significa a acupuntura, como ela funciona, na verdade, ela é um mecanismo de estímulo, né? A gente consegue, através de agulhas, ventosa, de calor, de laser, de estímulo tátil, pressão, massagens, provocar respostas no organismo. Tá? E essas respostas trazem bem-estar, trazem melhora de dor, né? Trazem respostas orgânicas, hormonais, né? São tratamentos, de fato. Existe uma grande polêmica em torno desses métodos. Larissa, e essa polêmica chega ao judiciário? Chega. Algumas questões, elas são judicializadas. Muitas dessas terapias, elas são consideradas terapias complementares e integrativas, né? Elas são reconhecidas mundialmente, a eficácia, vamos dizer, dela de uma forma geral. Tanto é que 70% da população mundial tem recorrido a esse tipo de medicina complementar, vamos dizer assim. O que se discute muito é a questão de essas terapias serem disponibilizadas já pelo sistema público, serem reconhecidas pelo SUS, pela lei, né, de um modo geral, pela portaria 145 de 2017, e no Conselho Federal de Medicina não há esse reconhecimento ainda. Mas, no nosso entender, o Conselho Federal de Medicina, ele trabalha mais com a parte ética. Então, ele se preocupa de forma que o paciente, ele não venha a sofrer danos simplesmente por só estar utilizando essa terapia, como o nome diz, integrativa e complementar. Então, essas questões, às vezes, chegam ao Poder Judiciário nesse sentido, de se ter o cuidado de efetivamente ser uma terapia integrativa e complementar, e não utilizá-la somente ela. De forma geral, é uma escolha do paciente, da pessoa. Sim, é uma escolha do paciente, né? Ele estando dentro das suas faculdades mentais normais, é uma escolha dele. Se ele descobre uma doença que já está no estado muito avançado e ele sabe que o tratamento convencional vai ser um tratamento muito doloroso, muitas vezes ele vai preferir, vou tentar essas terapias complementares de forma a sentir menos dor, e minha fase aqui na Terra vai se passar dessa forma, né? Então, é uma escolha do paciente. Que tipo de casos chegam até você, Cristiane? O que você lembra? Que casos importantes que você já tratou e solucionou? Existe uma diversidade de casos. O interessante é que muitas vezes as pessoas associam a acupuntura a tratamento de dores, né? E existem diversos casos, dores crônicas como dores emergenciais, né? A gente pode tratar no tratamento de acupuntura convencional. E existem diversos casos, existem tratamentos para problemas femininos, né? Problemas de ciclo menstrual irregular, cistos, miomas, endometriose, quer dizer, isso só no espectro feminino. Existem problemas de fertilidade também, dificuldade de engravidar. A gente pode trabalhar doenças internas, né? Gastrite,
esofagite, problemas de síndrome do intestino irritável. Existe uma gama de problemas de saúde que podem ser trabalhados e remediados com a acupuntura e com a medicina tradicional chinesa. E, de uma forma geral, a gente coloca aí fitoterapia, ventosa terapia, existem outros tratamentos que funcionam muito bem. Agora, são tratamentos pontuais ou são sistemáticos ao longo do tempo? Existe esse acompanhamento? Ou os dois? Os dois, porque a gente tem tratamentos emergenciais, pacientes que chegam com uma queixa e se resolve rapidamente, certo? Como um tratamento alopático, a gente faria um tratamento emergencial. E existem os quadros em que a gente precisa fazer o tratamento ao longo do tempo, tanto de prevenção, né? Quando o paciente pode apresentar algum quadro inicial de alguma doença, por exemplo, começar uma diabetes ou começar um quadro, a gente trabalha com essa parte de prevenção também. E vai levando também o tratamento até a termo, até a cura, né? Até a pessoa receber a alta, vamos colocar assim. E existem tratamentos também de longevidade. O paciente fica ao longo da vida, no momento que ela tem aquele distúrbio de saúde sazonal, como uma sinusite, uma rinite, ela procurar o serviço, o tratamento e fazer o seu tratamento preventivamente, assim evitando que ela tenha novas crises. E como é que funciona a responsabilização nesses casos? Larissa, quem responde? Como é que se chega à justiça, se for o caso? O médico, ele faz um juramento de buscar sempre a saúde, o melhor tratamento para o seu paciente. Vamos dizer que existem ainda alguns tipos de terapias que elas não têm ainda o reconhecimento da Anvisa ou o caso do Conselho Federal de Medicina. Então, existem processos administrativos para que o médico demonstre esse reconhecimento dessa técnica. A gente até recomenda, em muitas situações, que o próprio médico faça essa consulta ao Conselho Federal de Medicina para ver se aquele tipo de terapia que ele está aplicando, ela realmente pode ser aplicada para ele não ter nenhuma complicação depois. Porque, como eu falei no início, o médico ele tem que oferecer o melhor tratamento para o paciente. E aí, entre o médico entender que aquele é o melhor tratamento e a sociedade entender que outro tratamento é o melhor, cada um tem uma opinião, vamos dizer assim, né? Então, dentro dessas questões técnicas, pode ser que existam entendimentos contraditórios. E daí, esses entendimentos contraditórios podem ser levados a processos administrativos éticos junto ao Conselho Federal de Medicina e, se for o caso, ao Poder Judiciário. Agora, se não for o caso de um médico, Cristiane, por exemplo, outras terapias, como é que funciona nesse caso? É uma responsabilidade assim individual? É entre o paciente e o terapeuta, por exemplo? Dependendo do tratamento, há tratamentos que a chance de cura é muito grande, mas a maioria dos tratamentos você não vai ter 100% de eficácia de chance de cura. Então, o médico ele vai dar o melhor tratamento possível, mas depende muito também do próprio corpo humano, né? Cada um tem o corpo de cada pessoa tem uma forma de lidar com o tratamento que está sendo feito. O que a gente observa é que essas terapias complementares e integrativas, elas auxiliam muito, muito mesmo. Inclusive, por exemplo, em hospital de câncer, o pessoal faz museoterapia, aulas de dança. Isso ajuda no tratamento, porque traz uma felicidade para quem está passando por aquele momento difícil. E vamos dizer que novas substâncias são inseridas no nosso corpo humano e isso auxilia de uma maneira muito especial, de forma que a pessoa consiga sair daquele ciclo ruim da vida dela, vamos dizer, e venha a cura. A Larissa falava desses pontos, né? Outros pontos, Cristiane. No comecinho aqui do programa, você falou assim, a acupuntura geralmente na cabeça das pessoas está muito ligada à cura da dor. É muito mais do que isso. Você citava casos, cita mais casos de tratamentos, de curas, né, por meio da acupuntura, que pouca gente conhece. O tratamento de acupuntura, a gente tem essa impressão da dor sempre, né? Então, assim, existem casos em que a gente regula hormônios, certo? E o paciente consegue adquirir uma cura melhor. Em casos, por exemplo, a gente acompanha pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, né?
Junto com o tratamento fitoterápico, por exemplo, você consegue evitar que o paciente tenha queda de cabelo, náuseas, vários sintomas que a pessoa tem durante o tratamento quimioterápico, né? Então, tratamentos que se resolvem até com acupuntura, com a medicina tradicional chinesa, sozinhas, em lugar de medicações, quando existem complicações, por exemplo, um paciente que tem epicondilite, que é uma dor no ombro, e que tem a gastrite, e que não pode tomar anti-inflamatório. Nesse caso, o paciente vai recorrer a uma terapia alternativa para fazer um tratamento completo para ele. Então, a gente tem tratamentos que são integrados, ou seja, a gente consegue olhar o todo, né? Você consegue tratar o todo do paciente, né? E auxiliar a sua recuperação. Quem são os seus principais pacientes? São novos? São adultos, são idosos, gente de todas as idades, de todas as condições? Quem são as pessoas que te procuram? Hoje em dia, há uma variedade maior de idades de pacientes, né? Normalmente, pacientes de terceira idade têm procurado mais para tratamento de longevidade, né? Tratamento de doenças, de comorbidades da idade, né? E também crianças, hoje em dia, têm procurado tratamentos, né, alternativos, tanto homeopatia, florais de Bach, acupuntura, para fazer já preventivamente, sabe? Já começa a trabalhar na criança essas recuperações de doenças, de problemas de saúde que já começam a surgir na infância. Adolescentes, adultos e uma diversidade, uma gama bastante grande de doenças. Vou pedir aqui um tempinho para as duas, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. O intervalo é curto. Até já. O Fórum está de volta e fala hoje sobre terapias alternativas à medicina tradicional. O número de atendimentos na rede pública de saúde saltou de 270 mil para 2 milhões e 100 mil, de 2008 para o ano passado. É muito mais gente recorrendo a esse tipo de tratamento, Larissa. A pessoa pode chegar no hospital público, por exemplo, e pedir esse tipo de tratamento ou não é assim? São políticas públicas desenvolvidas pelo governo, de modo geral. Então, muitos municípios disponibilizam isso, porque o médico ele precisa ter conhecimento. Às vezes não vai ser nem um médico, vai ser um fisioterapeuta, depende de concurso público, depende da burocracia estatal, vamos dizer assim, que no local onde você mora, de ter pessoas que tenham esse tipo de especialidade e que façam esse tratamento. Então, pode ser que você chegue em um hospital, em uma unidade de saúde e não tenha disposição porque ainda não existem esses profissionais lá. Mas o que a gente vê é que cada vez mais o governo, de um modo geral, tem buscado políticas públicas nesse sentido, aumentando a quantidade de profissionais que prestam esse tipo de medicina alternativa, vamos dizer assim, complementar. E quem define esses novos métodos aceitos pela rede pública é o Ministério da Saúde? Isso, o Ministério da Saúde, ele já tinha algumas terapias que eram reconhecidas, e eu acredito que com essa questão mundial, cada dia há mais pesquisas demonstrando que esses métodos eles são efetivos, mais profissionais, né, que buscam esse tipo de tratamento alternativo. Tanto as pessoas estão buscando, como os profissionais também estão se profissionalizando nesse sentido. Então, como está tendo essa busca, cada dia mais isso está à disposição das pessoas de modo geral. Agora, o que falta, Cristiane? A profissão é regulamentada, por exemplo? Infelizmente, no Brasil, a gente tem a profissão reconhecida, os cursos são normalmente cursos de especialização, cursos técnicos, alguns terapeutas são tradicionalistas, né, aprendem através de mestre e discípulo, né? Mas ainda falta, de fato, uma regulamentação. Existe uma lei já para regulamentar a profissão acupuntura. Um projeto de lei. É um projeto de lei que está no Congresso. E que seria bastante interessante, porque isso assegura aos profissionais que vão trabalhar, né, inclusive fazendo com que todos estejam no mesmo patamar, né? É uma segurança para a população também, saber que está sendo tratado por um profissional que está dentro de um conselho, que existe tudo regulamentado. Então, essa é uma luta que a gente tem hoje em dia. O seu caso, por exemplo, você tem que formação? Eu sou biomédica de formação. E, então, o meu curso é de especialização. A minha formação é lato sensu, de especialização em acupuntura.
Agora, a maioria dos profissionais que trabalham nessa área são da área da saúde, mas nem todos. Existem profissionais técnicos também, que têm uma formação maior, uma carga horária maior para se formar, porque precisa complementar o conhecimento, né? Uma curiosidade, como é que você se encantou pela acupuntura? Como é que passou a fazer parte da sua vida, não só ser a sua profissão? Eu, durante o curso de formação de biomedicina, conheci a acupuntura como uma cadeira, né? Um curso de complementação na faculdade. E naquele momento foi uma entrega total, porque realmente mudou muito o meu jeito de ser, né? Mudou, foi um paradigma, foi uma mudança completa de mentalidade. Então, aquilo, na verdade, é a profissão que me encontrou, né? E hoje eu me sinto orgulhosa de ser cuidadora, né? Então, é uma coisa que eu não saberia estar fazendo outra coisa. E na minha formação, eu nunca ia imaginar que seria hoje assim, porque realmente eu achava que ia trabalhar atrás de uma bancada e não ia nunca lidar com pessoas. Então, realmente foi uma mudança total e me faz cuidar do outro e me faz olhar para o outro e me faz ser diferente também. Então, isso foi bastante importante na minha vida. É a sua profissão, mas mudou sua vida? Mudou minha vida, definitivamente. O seu jeito? Meu jeito de ser, certamente hoje eu sou outra pessoa, tenho uma mente mais tranquila, uma forma de ver a vida e ver a morte mais natural também, né? Então, a gente... formação de biomédicos, muitos biomédicos são germifóbicos e eu era uma dessas. E hoje em dia a gente não pode ver sujeira em lugar nenhum. Não se vê sujeira em lugar nenhum, que já se preocupa. Isso porque é uma formação, nossa formação é assim, a gente tem que ter cuidado com contaminação, com esse tipo de... É a nossa abordagem na formação. E aí eu comecei a observar o outro lado, quer dizer, eu estando plena e bem, qualquer micro-organismo vai me atacar? Não. Pelo contrário. Quer dizer, se eu estiver com o meu campo de força, a minha saúde em dia, não tem micro-organismo que ataque. Então, nessa visão, que é uma visão da terapia oriental, que abarca a sua saúde, né, atividade física, ao se sentir bem, você dificilmente vai adoecer ou, quando adoecer, você vai saber lidar com a doença de uma forma mais natural. Então, isso mudou a minha visão. A minha visão começou a mudar quando eu comecei a aprender sobre medicina tradicional chinesa. E você, Larissa, usa algum tipo de técnica alternativa que não seja tradicional? Já utilizei, sim. Inclusive, eu tenho amigas que passaram por processos... tive uma amiga que teve câncer de mama. Ela até há uns dias atrás... fez o lançamento de um livro dela falando do tratamento que ela fez, e eu achei super interessante, porque no livro dela ela fala que ela fez a prática da yoga, ela fez reiki, meditação, então assim, são várias terapias que realmente você verifica que fizeram diferença na vida dela, fez com que ela se encontrasse. Eu acho que muitos desses tratamentos auxiliam nisso, né? Olhar para dentro de si, você se conhecer melhor e assim liberar coisas melhores, vamos dizer. O caso do apresentador Marcelo Rezende, que faleceu recentemente, ficou muito marcado. Ele, em determinado momento, abriu mão da medicina tradicional e foi só para uma terapia ali alternativa. Ele tinha direito, ele podia, não é isso? Sim, ele tem essa escolha, né? Como eu falei no início, ele estava dentro das capacidades mentais dele, tinha total possibilidade de escolher como ele gostaria de morrer, em outros termos, né? Porque, pelo pouco que eu li sobre o assunto, o câncer que ele tinha, a chance de cura dele era uma chance pequena, era um tratamento complicado, né? Vamos dizer assim, e ele optou em fazer esse outro tipo de tratamento, vamos dizer. Acredito eu que ele já sabia que teria, como o próprio nome diz, é uma medicina complementar, é uma medicina integrativa. Então, assim, ele, em outros termos, escolheu a forma como ele gostaria de viver os últimos dias da vida dele. Agora, nesse caso, para ele abrir mão ali do tratamento convencional, ele tem que assinar algum documento
Ou ele basta sair, basta abandonar? Olha, eu não sei como que o médico dele atuou naquele tipo de situação, né? Porque você vai numa consulta, você vai ao médico, ele te passa o tratamento que ele deseja que você acompanhe, você faça, e se você não aparece mais lá, muitas vezes vai deixar, né, de pegar, acolher qualquer tipo de assinatura nesse sentido. Então, vai depender de caso a caso. E nesse caso, Cristiane? Provavelmente a pessoa assina um termo que está abrindo mão do tratamento convencional, né? No caso, pacientes que chegam para a gente fazendo esse tipo de tratamento, só para explicar melhor sobre essa questão. Quando o paciente está fazendo o tratamento, a gente nunca recomenda que ele largue, ok? A gente faz o tratamento junto, né? Pode até ser que não seja o tratamento mais adequado para o paciente. No caso do Marcelo Rezende, ele estava com um câncer terminal, um câncer que é bastante agressivo, e ele foi um caso, né? E como ele era muito conhecido, de fato as pessoas ficaram assustadas porque ele saiu do tratamento convencional para abrir mão. Ele já estava numa fase muito final, terminal, ele foi um caso. Existem diversos casos de terapias complementares que auxiliam muito no tratamento de câncer, mas nesse caso, infelizmente, realmente veio a óbito, né? E de fato, o que a gente não recomenda é o que ele fez, mas é uma opção dele. E como é o relacionamento, o seu relacionamento com os médicos, por exemplo? É um bom relacionamento? Existe preconceito? Existe uma troca? Como que é na prática? Na prática, a gente vê de tudo. A gente vê terapeutas assim que não gostam de conversar com médicos, né? Acupunturistas que não gostam de conversar. Tem os acupunturistas que gostam de entrar em contato com o médico, discutir o caso do paciente, tá? E tem casos que a gente começa a acompanhar depois que a pessoa já foi no último recurso. Ela já veio do médico, já veio de outros tratamentos, então ela vem naquela esperança de conseguir o resultado dela com você e coloca a esperança dela nas suas mãos, certo? Então, a gente tem toda essa variação de casos. O que é legal nessas situações? Muitas vezes é o paciente que retorna ao médico com a melhora, isso ajuda a divulgação no meio médico, né? Em especial aqueles médicos que não conhecem as técnicas alternativas para uma determinada problema. Bom, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do programa. Larissa, o que fica de recado, então, para você? Um programa como esse, né, de terapias alternativas, para as pessoas. O que fica, que recado que fica? Eu acho que, de modo geral, nós temos que buscar sempre a saúde. E se você for estudar a respeito dessas terapias integrativas e complementares, elas trabalham muitas das vezes na parte anterior, para você cuidar da sua saúde de forma que você não fique doente, vamos dizer. Então, você tem disponível no SUS essas terapias. Você pode buscar particular também, para ter esse atendimento particular, de forma que você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, vamos dizer assim. E você, Cristiane, que recado que fica para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Que busquem sempre, né, tratamentos. Eu acho que quem tem algum problema, algo a resolver em si, seja de qualquer natureza que for, psicológica, né, afetiva, de saúde, sempre procurem tratamentos. Existem diversidade de tratamentos alternativos, né? A acupuntura, claro, é minha área de especialidade. Eu indico por experiência, por ter sido tratada também por tratamentos alternativos. Mas fica aí o recado, procurem os tratamentos alternativos. Ok, Cristiane, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fórum. Obrigada a você. Larissa, muito obrigado também. A gente que agradece a oportunidade. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí, tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.